Olá, contador! Estamos começando mais um podcast aqui e eu quero falar rapidamente da nossa certificadora digital, a Cards Inova. Nós trabalhamos oferecendo um modelo de negócio para você trabalhar a sua gestão financeira através do certificado digital. E além disso, a plataforma de assinatura de contrato para você e para os seus clientes. Então se inscreve aqui no canal, curte, compartilha, que você vai ter um material bem interessante para poder acompanhar aí. Olá, meu amigo contador. Hoje estamos aqui com mais um Cardscast e estamos tendo a honra de receber aqui um profissional já de alguns anos aí. Ele é empreendedor, né? Ele não é só contador, não, tá? É um networking, ele pode me corrigir depois, nato. Gosta muito, investe muito nisso. E eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você, profissional da contabilidade. A experiência dele, as dicas dele valem ouro, tá bom? Então acompanhe aí. E também o nosso amigo e parceiro Alisson, é empresário, é sócio da Lampejos, agência de publicidade e marketing. Você pode me corrigir aí, por favor. Corretíssimo. E também gestor da Vivace, que é uma ótica, né? Sim, é sócio também na Vivace. Perfeito. Marcelo Palma, eu quero te agradecer, tá? Quero já passar a palavra para você e, por favor, pode se apresentar. Fernando, é um prazer, né? Quando eu recebi a tua mensagem, eu já de pronto respondi e falei, cara, sensacional, tenho acompanhado os podcasts aí da Inova, né? e InovaCast, né? E sensacional, cara. Parabéns pela inovação, parabéns pelo processo que você tem feito aí de evolução dentro, né, da tua trajetória. A gente acompanha já há um tempo também, né, conhecendo agora um novo amigo aqui, né, de mercado também, empreendedor, né, a gente já trocou uma ideia e para mim sempre é um prazer, né, contar um pouco da nossa história, compartilhar um pouco do nosso conhecimento, porque não adianta nada a gente ter conhecimento, mas não passar para frente. Então é isso que a gente vive o dia a dia nosso aqui. Eu tenho muita coisa para falar. Estou lembrando de muitas, né? Não vou falar aventuras, mas muitas reuniões importantes de network que eu vi o Marcelo, enfim. Então ele para mim realmente foi uma referência. E quando nós começamos a fazer isso, eu falei, cara, eu tenho que chamar o Marcelo. Eu só tenho que ver se ele vai querer, mas ele veio. Legal, obrigado. Alisson, obrigado. por favor, se apresente. Meu nome é Alisson Miller, como o Fernando já adiantou, eu sou sócio da Lampejos, uma agência de comunicação e marketing aqui em Americana, mas hoje a gente atende praticamente o Brasil, somos 100% remoto, uma operação bem interessante. E além disso, sou gestor da Vivace Ótica, uma ótica que a gente já tem há 14 anos, fundamos. E estou aqui também, agradecer demais pelo convite. Conhecendo o Marcelo, já vi que nos bastidores aqui a conversa vai ser brilhante. Vamos embora, Fernando. Bora. Bom, eu quero começar aqui, né? Eu sei que o Marcelo é profissional, é contador, profissional da contabilidade, mas eu acho que isso aí é só a ponta do iceberg, né? Porque eu sei que é empreendedor, tem outros negócios e nós vamos, né, depois entrar nesse assunto e eu gostaria que você comentasse um pouco, tá? Ok, tá bom. Contador, foi por onde você começou? Foi por onde eu comecei e, na verdade, eu atuei no mercado, né, antes de empreender 16 anos, Fernando. Eu comecei com 16 anos de idade como office boy no escritório em Limeira, né, e minha história começou lá no Papini, é um escritório, né, tradicional da cidade, está lá até hoje. Né, agradeço muito aos donos, né, aos diretores lá, Sebastião, o Jesus, Luiz, o João, são irmãos que realmente trazem a profissão como, né, algo muito sério, né, eles são muito transparentes, são muito corretos e eu vim dessa base, né, então entrei lá como office boy, fiquei 9 anos lá, depois passei por outros escritórios, mas sempre tive a vontade de empreender. Eu venho de uma família de empreendedores, né? Uma família que sempre teve negócio. E aí eu falei, por que não? E a minha esposa foi a grande incentivadora. Né? Eu casei no final de 2008, 2009 ela falou, você precisa abrir um escritório de contabilidade. Eu falei, não, esse negócio dá trabalho, né? Já sei, já estou há 16 anos no mercado, deixa eu quieto aqui. Ela falou, não, vai estudar e você vai abrir um escritório. E aí eu falei, eu não estou afim de fazer faculdade.
né? Não quero ficar 4 anos lá estudando, acabamos de casar, né? A minha desculpa era sempre o casamento, né? Acabamos de casar, você vai ficar sozinho em casa à noite, não vai dar certo esse negócio. Ela falou, não, mas não tenho técnico. E por minha sorte, era o último ano que aceitava o técnico de contabilidade, né, para tirar o CRC. Fui eu lá estudar em 2009, 2010 saiu o meu CRC, a gente fez um plano de negócio e iniciamos o projeto. No início, Fernando, o que eu fazia? Eu pegava trabalho de outros escritórios, né? Então eu cuidava da parte societária, abertura, alteração e encerramento Quase de empresas. uma quarteirização aí. Exato, exatamente. E eu pegava esses processos, levava para o escritório, montava, né, fazia tudo que tinha que fazer da parte burocrática e devolvia para os escritórios, porque eu era especialista nesse mercado e nesse assunto de abertura, alteração e encerramento. Só que o que aconteceu? Os amigos começaram, né, a chegar e falar, preciso abrir uma empresa, mas eu quero que você cuide da contabilidade. Eu falava, mas eu não sou contabilidade, eu sou serviço terceirizado. Não, mas eu quero que você cuide. Aí a questão da credibilidade, da confiança, né? E foi, né, a hora que eu vi, já estava com 25 empresários, 25 empresas, né, na carteira, e eu falei, já não dá mais para ficar com o terceiro só. E a gente começou a evoluir, mudamos de prédio e as coisas foram acontecendo. E aí essa veia de empreender, né, eu sempre querendo explorar novos mercados, e o mercado de contabilidade, ele impulsiona a gente a conhecer vários mercados, né, porque você atende várias demandas, né? Você atende comércio, você atende indústria, você atende prestação de serviço, e aí isso faz com que você interaja com o empresário e conheça um pouco mais de cada setor. E isso foi me mostrando as oportunidades, né, que o mercado oferecia, e aí a gente foi crescendo, fomos aí nos adaptando, né, e hoje são mais de 6 CNPJ aí que a gente está cuidando aí dentro dessa jornada, né, que a gente chama. O empreendedor, quando ele se coloca diante de tanta oportunidade, ele fica maluco, né? Então, Exatamente. Bom, Marcelão, falando um pouco, aliás, falando da contabilidade, na sua jornada aí, olhando talvez para os, não vou falar nem 10 anos, mas dos 5 últimos anos, o que você tem percebido que tem mudado dentro na contabilidade, como empresa, como negócio, que muitos ainda não tiveram a percepção? Fernando, eu falo que tem um mercado de contabilidade antes da pandemia e um mercado pós-pandemia. Isso não só para contabilidade, né? Para vários setores, né? Houve mudança geral e eu falo que o processo ele foi acelerado, né? E se a gente pegar os últimos 5 anos, muita coisa mudou no mercado, não só no mercado contábil, mas em todos os outros mercados. Uma coisa que eu percebo, né, e que isso todo mundo precisa ficar antenado, e quem não está antenado, né, está ficando para trás, é a automatização, né, das tarefas. A gente estava falando aqui nos bastidores, né, sobre saída operacional, ir para a parte estratégica, que é isso que muda o jogo, né? A pessoa que está, né, você já ouviu aquela frase, né, quem trabalha não ganha dinheiro. Né? O cara que está só no operacional, infelizmente, ele não consegue ver as outras demandas, né? Então, o primeiro ponto, automatização das tarefas. O segundo ponto seria você usar as ferramentas que o mercado está oferecendo. Tecnologia hoje, né, está cada vez mais avançada. A gente falar de inteligência artificial, por exemplo, né, hoje tem aplicativo, né, para tudo. E aí você tem lá o ChatGPT, por exemplo, que, cara, isso está revolucionando o mercado, né, com assuntos vários que você coloca lá e a pessoa te traz, né, logicamente que não é só isso que você vai consultar, mas isso te ajuda. Né? Enriquece demais hoje o seu trabalho, né? Outra coisa é a questão da mobilidade, né? O processo nas nuvens. Né? Se você pegar 5 anos atrás, ainda o processo era muito engessado. Servidorzão ali, né? Era servidor físico. Né? Eu tive um inconveniente no escritório em 2019 que eu fui assaltado. E levaram o meu servidor. Né? E aí o que aconteceu? Cara, eu tinha tudo nas nuvens. No mesmo dia, a gente já continuou a operação. Mas e se não tivesse? Se não. E aí a segurança de dados, porque você está falando, né? Hoje tem a lei LGPD,
né? E a segurança dos dados, a questão do blockchain. Você tem várias demandas aí que hoje estão disponíveis no mercado e que a gente precisa estar antenado. O profissional contador, né, o profissional contábil, ele precisa estar em constante evolução e busca por aprimoramento, por conhecimento. Marcelão, eu vou aproveitar aqui o Marcelão aqui, tá? Faz tempo que eu não converso com ele, então quero... eu vejo, você é um cara dinâmico, né? Sim, porque a gente vai falar depois de network, o quanto é importante isso. E você está nesses grupos, aí, nesse movimento já faz alguns anos, né? E você é uma referência, inclusive, né? Nesse movimento. Primeiro, tecnologia, né? Que acho que você citou bastante, né? Essa questão da automatização, né? Sim. Acho que quem não fizer isso, né, vai correr alguns riscos aí por conta de que o contador, alguns anos atrás, existia aquela burocracia que o governo coloca, né? Que o empresário fala, cara, eu não quero resolva para mim que eu te pago. Mas estou te pagando para isso. Começou a acontecer uma automação na qual algumas empresas falaram, não, eu tenho alguém aqui dentro que resolve para mim isso. Como é que o contador agora começa a ter um olho clínico, né, para falar como é que eu vou gerar valor para o meu cliente, né? Sensacional sua pergunta. Eu acho que faz muito sentido o contador ele entender que o mercado mudou, o jogo mudou, né? As peças do tabuleiro elas foram alteradas. O cara que entende que se ele começar a trabalhar estrategicamente para o cliente dele, o que eu falo de estratégia? É trabalhar estrategicamente para o cliente. É não ter aquele olhar de, pego os documentos, vou lá, faço toda a apuração de impostos, faço a contabilidade, devolvo para ele e já fiz a minha parte. Não. É olhar para o documento, olhar para o mercado que o cliente atua e começar a selecionar e ter um atendimento consultivo, um atendimento personalizado. Buscar ser especialista em nichos de mercado. Hoje a gente tem, né, nos grandes centros, contabilidades que são nichadas. Né? O cara só atende um determinado segmento. Ou é comércio, ou é indústria, ou é só prestação de serviço, ou é só e-commerce. Né? Então os caras eles estão se especializando nisso. E aí o cara que está especializado, eu uso muito a estratégia do oceano vermelho e oceano azul. Né? Cara... Se você está na estratégia, né? Você está ali no oceano vermelho, você está competindo com quantos contadores? Sim, total. Né? Se você está saindo fora da curva e olhando estrategicamente o mercado de atuação e mudando essa chave, né? Tirando a coisa de... Cara, não é só contabilidade. É muito mais do que contabilidade. É uma consultoria que você presta. E aí você tem um nicho, né, que muita gente não está explorando. Então, esse é a facilidade e o contador ele precisa entender que não dá para ele fazer mais do mesmo. Ele precisa se especializar e precisa se tornar especialista naquilo e se tornar um consultor, né? Dando mentoria, dando consultoria, atendendo o mercado personalizado, se especializando, né, em algumas estratégias. Hoje você tem, por exemplo, recuperação tributária. Você tem hoje, né, uma formação, um planejamento sucessório, né, que você pode firmar uma parceria com um escritório de advocacia e você, né, começar a entrar nesse mercado de sucessão, de holding, né, cuidar do patrimônio do cara, cuidar da contabilidade, cuidar da parte física dele, estruturar todo o processo, né, porque quando a gente fala de empresário, as coisas se misturam, né? Sim. A pessoa física e a pessoa jurídica ela está junto o tempo todo. Né? E o contador ele acaba sendo um conselheiro. Né? As pessoas querem isso. Pessoa de confiança, né, do empresário. Exato. É quem? É o contador. Eu tenho um cliente que ele fala o seguinte, cara, o relacionamento com o seu contador é igual a taça de cristal. Né? Ela não pode trincar. Tem que ter uma extrema confiança, tem que passar credibilidade naquilo que você está fazendo, tem que realmente, né, você trabalhar o processo de uma forma coerente, onde você cria a relação de confiança e entrega aquilo. Né? Mas você tem uma coisa profunda que você falou, é a transparência, né? Transparência. Porque para mim, como empresário, muitas vezes a contabilidade é uma coisa, bichão, né? Nossa, é muito detalhe, muita especificidade, é muito conhecimento técnico e é difícil. E isso que você cita, Marcelo,
de ser consultivo, conselheiro, estou no mercado de comunicação há 26 anos. Ah, legal. E dos anos 2000, com toda a transformação digital, que é o que você citou aí, tem dentro das empresas um exercício gigantesco de transformar-se digitalmente. Que você falou, um documento compartilhado já é algo extremamente transformador. Exatamente. Que ainda eu vejo a empresa mandando planilhas anexadas num e-mail. Isso não existe mais. Percebe? Entendeu? Isso não pode. E esse lado de estar mais próximo, mais consultivo, a comunicação hoje, se, né, o publicitário hoje ou o gestor de projeto de comunicação não estiver nessa vibe realmente de olhar o cliente e levar para ele conhecimento, não necessariamente só técnico, mas estratégico, com profundidade, baseado em confiança, no relacionamento e andando de mãozinha dada, porque hoje o marketing também está coladinho no comercial. Perfeito. Que está ligado à venda, que está ligado à contabilidade. Perfeito, é uma perfeito. escadinha. Então, estrategicamente definido alguma coisa no comercial, a comunicação tem que se virar para pôr isso na praça, para rodar e todo mundo conhecer, XYZ. Mas tem que estar ligado com as estratégias comerciais e contábeis. Exato. Que é fundamental. Que é o que eu vou vender, como vou vender, onde eu sou competitivo. Falo que a gente tem alguns pilares, né, e esses pilares eles sustentam tanto um empreendedor, um empresário que está começando, quanto um empresário que já está consolidado. Uma das empresas é uma consultoria, fábrica de empresários, né? E a gente se baseia no método e no modelo de negócio que a gente apresenta para o cliente, que é planejamento estratégico, planejamento administrativo, planejamento financeiro, comercial e marketing. Sim. São 5 pilares que eu falo o seguinte, cara, se você tiver essa base sólida, você vai dar certo. Sim. E aí tem tudo a ver com o que você está falando, porque, cara, a comunicação hoje, né, a empresa ela se comunica em todos esses eixos, em todos esses pilares. Não adianta o cara achar que ele é pequenininho e não precisa de planejamento estratégico. Sim. Não adianta ele pensar o seguinte, não, quem faz planejamento são as grandes empresas. Cara, não. Hoje, se você não tiver planejamento, não tiver uma previsibilidade do teu mercado, se você não tiver conectado com, né, as informações, porque hoje está tudo muito rápido, isso. Você está perdido, cara. Muitos não sabem o que é planejamento estratégico, né, Marcelo? É isso, não sabe. Ele falou uma palavra quase mágica aqui, previsibilidade. Eu falo isso, eu toco nesse assunto na gestão comercial, que é uma parte do meu serviço que hoje a gente entrega uma parte consultiva, legal, que é o mínimo de gerenciamento das oportunidades que o marketing gera, que começa a estruturar o famoso funil de venda, que isso sempre existiu, só que hoje ele é muito quantificável e gerenciável. Né? As ferramentas aí se popularizaram. Mas, quando você fala de previsibilidade, dá tela azul na galera. Que é isso, né? E que vem isso aí. Qual é o planejamento do seu crescimento? E aí é se aprender a analisar dados, né? Claro. Você tem indicadores na mão. Exatamente. Os famosos KPIs, né? Você ter esses indicadores, isso faz toda a diferença. Porque a análise do mercado, ela não é feita por achismo. De forma... É por dados. E isso a tecnologia está trazendo. Isso a contabilidade tem na mão. E o contador muitas vezes não sabe usar essa ferramenta. Não sabe usar esses dados para benefício de agregar valor no negócio dele. E tem um baita esforço que você citou. Pô, vou ter que voltar a estudar, não quero 4 anos de faculdade. Bicho. Cara, não tem mais isso. Tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. O empresário hoje que não olhar para o desenvolvimento pessoal, de conhecimento, seja qual for, que não necessariamente é a grande especialidade dele, mas que seja para gestão, que seja para gerenciamento, esse também terá um grande desafio futuro, porque hoje as coisas correm muito rápido. E pegando um gancho do que você está falando, né? O empresário, e eu olho, né, se eu pensar no ser humano, né? Pô, a gente nasce bebê, né? Mas já nasce sabendo muita coisa, porque na gestação você já aprende muita coisa. E depois você vai ali e aprende a andar, aprende a falar, né? Por que a gente fala português? Porque nós nascemos no Brasil. Se tivesse nascido nos Estados Unidos, a gente ia falar inglês, né? E isso vai fazendo com que a gente cresça, desenvolva, né, princípios, caráter, personalidade, enfim. No negócio não é diferente. Tá tudo bem você começar pequeno, você começar só com uma parte técnica, mas o que não pode é você permanecer no lugar de zona de conforto. E o que eu percebo é que tem muito empresário, muito contabilista, que está na zona de conforto.
Eu já tenho a minha carteira de cliente aqui, eu já estou aqui no mercado há 10, 15, 20 anos, eu tenho uma solução aqui de certificado digital, por exemplo. Não, eu não gosto disso daí, eu não vou mexer com isso, eu não sei entrar no computador, eu não... E aí o cara trava e não aumenta o conhecimento dele. E o ser humano ele vai crescendo, né? A gente vai evoluindo, né? E o negócio nosso também tem que evoluir. A nossa cultura brasileira ela não permite que a gente crie negócios para vender, né? Porque a gente tem um lado emocional. O brasileiro é muito carismático, né? Tem aquela fase, né, pô, isso aqui é meu, fui eu que construí, fui eu que fiz, né? Ou era meu pai, ou era meu avô, e aí as pessoas seguram, né? E a tendência é não desenvolver, não crescer. Já nos Estados Unidos ou em outras culturas, o pessoal faz e desenvolve negócios para vender. Sim. Constrói coisas para vender. E aí eles alavancam e vão mudando e vão fazendo. Deixa eu pegar um gancho aqui. Claro. Marcelão, você começou então com a contabilidade, aí depois você já... Visão de empreendedor, né? Já viu um baita de um nicho aí que você falou que surgiu um outro negócio que é fábrica de empresários. Olha só que sacada, né? Muito legal. Então, você pegar PMEs aí, que a gente sabe, né? Que a grande maioria está dentro desse contexto. E você montou, então, esse negócio para poder vender um serviço, um produto para empresários, né, que precisam dessa ajuda. O que mais que surgiu nessa jornada sua aí? Vamos lá. Só pegando, né, respondendo o que é a fábrica de empresários, como é que nasceu a fábrica de empresários. Todo esse processo, essa bagagem de 16 anos aí trabalhando de CLT, me fez enxergar o quanto que os empresários tinham dificuldade de crescimento, de desenvolvimento, né, de se profissionalizar, né? Tem muita gente no campo do amadorismo ainda. E aí o cara não vem para o lado do profissional. Eu estava conversando exatamente isso ontem lá com uma pessoa no escritório. Só existe 2 caminhos. Ou o caminho do amador ou o caminho do profissional. E você fazer essa fase de transição, de você sair do amador para o profissional, ela é doída, né? Tudo que você movimenta dói. Né, que você faz crescer, vai doer, né? Tem criança que acorda chorando porque o osso está crescendo, né? Acorda com dor na perna, acorda... Né? E aí o processo não é diferente. E aí vendo isso, Fernandão, eu falei, cara, eu acho que eu posso ajudar essas pessoas a formatar um processo. Por mais simples que seja o negócio, né, ele precisa ter uma base, né, precisa ter um planejamento, precisa ter uma construção ali de uma identidade, de uma cultura, né, de um processo estratégico de crescimento, uma abordagem comercial, um marketing bem relacionado, né, que tem que estar atrelado. Eu falo que é a tríplice, né? O marketing está ligado às ações comerciais, né, e ligado às estratégias, porque se esses 3 não se falarem, vai dar ruim. Especialista aqui em marketing está aqui, né, para me ajudar. Né? O marketing ele só funciona se você tiver uma boa estratégia e um comercial para atender. Funil de venda, né, que é o básico, é a premissa. Sim. E tem pessoas que acham que venda é dom. Não, venda é técnica. É aprendizado contínuo. E é esse feeling que a gente teve para criar o Fábrica de Empresários. Mas aí eu tinha medo de fazer sozinho. Porque eu ainda estava no operacional da Palma, né? E aí eu falava, eu não vou conseguir rodar mais um negócio sozinho, eu preciso de ajuda, eu preciso de gente, eu preciso formatar isso de uma forma melhor. Aí veio alguns parceiros, a gente trabalhou um tempo junto, e na pandemia eu decidi, né, diminuir o prazo que a gente fazia a consultoria de 12 meses, dentro da empresa, e aí um planejamento para esses 12 meses, a gente reduziu do 12 meses para 3 meses. Então a gente vai, em 3 meses a gente faz todo o processo de mentoria com o empresário, com a empresa, dentro desses 5 pilares que eu citei, e aí a gente faz um planejamento para 12 meses, mas o processo em si são 3 meses. Então o cara sai dali sabendo de todas as ações que ele tem para os próximos 12 meses do negócio dele. E tem funcionado muito, a gente tem vários cases de empresas que cresceram 20%, 30%, 40% em faturamento, em desenvolvimento pessoal, porque a gente não treina só o empresário, a gente também treina os colaboradores, a gente treina o time todo, porque na verdade é o time que é a locomotiva, né? Sensacional. Perfeito. Então daí surgiu, né, o BNI, foi bem na época
né? O BNI surgiu na minha vida em 2015. Na verdade, mais propriamente dito, em 2014 eu estava fazendo um Empretec e tinha um cara lá que era daqui de Americana. Eu não lembro o nome dele agora, mas ele convidou a gente para vir numa formação de equipe do BNI aqui em Americana. Acho que era uma primeira equipe ou segunda equipe aqui em Americana. E aí eu vim, né, me apaixonei pelo BNI já de cara e não pude entrar porque a especialidade de contabilidade já estava travada. E aí eu falei, e quando que vai para Limeira? Aí o diretor que estava lá na época falou assim, a gente não tem previsão de ir para Limeira. Primeiro nós vamos para Piracicaba, depois a gente vai para Limeira. E aí, de um dos negócios que a gente já fazia, eu fui para São Paulo, conheci a Camila Nasser, que é a diretora executiva da nossa regional, e a Camila entrou no carro para ir visitar um cliente junto. Eu até então não conhecia. Ela falou, sabia que o BNI é uma franquia? Eu não sei. Ela falou, é uma franquia e eu vou comprar uma franquia. Eu olhei para ela, uma menina, ela tinha acho que na época 28, 30 anos, eu não sei. Eu falei, não vai comprar. Não vai. A gente estava num período de crise econômica instaurada, lava-jato, cara, tudo explodindo no mercado. Falei, não vai comprar. E a baixinha corajosa foi lá, comprou, me procurou em 2016, a gente lançou a primeira equipe em Limeira. E aí eu falei, bom, agora acho que está na hora da gente botar o plano em ação aí do Fábrica. Aí fui elaborando todo o processo. Leva tempo para fazer o planejamento, não tem que sair fazendo tudo de qualquer jeito. Em 2018 foi o primeiro cliente nosso, né, que a gente atendeu um cliente do escritório de contabilidade e a gente começou a desenhar o processo, modelar o negócio no próprio atendimento e a coisa evoluiu. Né, deu muito certo, até hoje a gente faz mentoria, até hoje a gente está com o negócio, né, expandindo aí e ajudando empresários, cara. Eu acho que o propósito maior é passar exatamente, né, aquilo que a gente tem de conhecimento, o que tem de know-how. Né, o mercado vai ensinando a gente, né, a se comportar e aí você transferir esse conhecimento é muito legal, é muito gratificante para a gente quando a gente vê a evolução do empresário que acreditou no nosso trabalho, que está, né, ganhando espaço no mercado que ele atua, está tendo, né, uma visibilidade maior, está tendo estratégia, está aplicando aquilo que a gente ensinou e está se desenvolvendo. Né? Que legal, que legal. Muito bom, né? Prosperidade, né? Você tá Prosperidade levando e prosperidade. abundância, é isso. Exatamente. Cara, pegar um gancho só dessa pergunta aqui, porque o network agora está cada vez mais em evidência, né? Tá. E o BNI, né, para mim, é a maior referência que eu tenho de grupos, né? E que educam muito bem o empresário a saber fazer o networking. Perfeito. Como deve ser feito. Então, para mim, sempre foi uma grande referência, a maior referência. E contador pode participar de grupo de network? Faz sentido, contador, estar em grupo de network? Cara, não só pode quanto deve. E eu falo para os contadores, na verdade eu me tornei diretor de lançamento de equipe, né, Fernando? O BNI me proporcionou, né, essa função, né, de diretor e a gente começou a explorar a região, o crescimento da nossa regional, abrindo novas equipes nas cidades. A primeira coisa que eu fazia quando eu chegava numa cidade que ainda não tinha BNI era procurar um contador. Né? Por que do contador? Como eu falei agora há pouco, o contador ele tem a base de vários segmentos, de várias especialidades. E networking você faz que jeito? É gerando relacionamento. Né? Que é mais de uma pessoa que tem bons relacionamentos do que o contador. Né? O bom contador. Sim, né? sim. Esse contador, ele tem na base dele, né, na estrutura dele, na carteira dele, especialistas de cada segmento, que é o que o BNI trabalha. O BNI trabalha especialistas do seu negócio. A gente trava a especialidade. Né? Então, você imagina, você chegar com um processo de networking, né, qualificado, né, de uma estrutura que, né, existe no mundo todo. Né? O BNI veio dos Estados Unidos, né? São mais de 37 anos, está no Brasil há 16 anos. Então, ele tem uma base que a gente fala que é a tradição mais inovação, tem metodologia, tem ferramentas que capacitam o empresário, capacita, né, a empresa a entender melhor do seu negócio, a falar melhor do seu negócio. E aí essas coisas eles vão aprendendo e vão adquirindo. Então, a primeira coisa que eu chego é procurar um contador.
Porque esse contador, ele vai trazer o que a gente chama de drivers, né? Vamos trazer as pessoas que têm os contatos imediatos, que têm as pessoas que de fato pensam diferente de empresários que preferem andar sozinho, né? E eu sempre uso uma frase, né? Uma frase africana que a gente usa no BNI. Você quer andar, né, rápido, vá sozinho. Mas quer andar longe, vá em grupo. Exatamente. E aí, essa coisa da parceria, né, Fernando? É que nós estávamos falando aqui, né? Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Faz muita diferença. Então, o profissional que entende que o BNI é uma extensão do negócio dele, o BNI não pode ser pesado, não pode ser trabalhoso. Eu vou lá fazer reunião do BNI e depois eu vou trabalhar. Não, cara, marketing pessoal você está fazendo o tempo todo. A gente se vende o tempo todo. Sim. E o BNI é uma porta de entrada para você se transformar em um network notável, né? Que é um cara que vai se virar referência, vai ser um cara que tem credibilidade no mercado de atuação, é uma pessoa que vai estar bem relacionada não só na cidade dele, ele vai estar fomentando o negócio local, mas ele vai aprender a fazer negócio na região, no estado, no Brasil, fora do Brasil. Eu tive uma experiência de muitos anos na minha vida participando do NJE, do CIESP, Núcleo de Jovens Empreendedores. Núcleo de Jovens Empreendedores. Isso lá nos também. anos 2000 para frente, 2005, 2006, quando começou todo esse movimento americano. Legal. E realmente é brilhante. Hoje eu tenho grandes amigos, grandes empresários que cresceram, que desenvolveram e tudo muito alicerçado por essas conexões. Temos muitos amigos com conexões, inclusive, de amizade fortíssimas. O cara sai do negócio, mas a amizade permanece. Né? E você viu que eles desenvolveram através do quê? Da troca de conhecimento. Sensacional. Eu devo muito ao BNI. Muito por esse legal. crescimento todo, né, eu falo que a base, lógico, que é a gente que determina, mas as ferramentas que eu aprendi, as estratégias que eu aprendi dentro do BNI, foi o que me favoreceu ter o crescimento, ter a visibilidade que hoje a gente tem, os negócios que foram, né, sendo transformados, negócios novos que foram surgindo, como você perguntou. Né? Dali do BNI a gente fez negócio, né, numa incorporação, fizemos uma casa, da casa virou uma incorporadora, da incorporadora virou agora a imobiliária, né, e vai atrelando os outros negócios e a gente ajudando também outros diretores, fazendo parceria com outros negócios. Isso é muito bom, cara, é muito enriquecedor, porque você vê a transformação, né? E eu tive o prazer de lançar 10 equipes. Né? Entre 7 anos aí de BNI foram 10 equipes lançadas. Né? Então eu falo que o meu legado já está escrito lá no BNI, lá, porque que legal. eu sou hoje dos diretores que mais lançou equipe no Brasil. Né? Então isso para mim é um privilégio, porque a gente percebe que o empresário às vezes chega e ele está bem no início do processo, né, de ser empreendedor, de ser empresário, e aí ele tem dificuldade às vezes até para se apresentar, né, para falar do negócio dele, para pedir a referência, ou a que a gente chama de referência qualificada, que é a famosa indicação. Né, o cara não tem dificuldade para entender como é que ele vai fazer todo esse movimento. E aí depois de 3 meses, 4 meses, o cara já está dando aula de network. O cara está se apresentando muito bem, está falando muito bem, já perdeu aquele medo de público, né? De microfone, né? Perfeito. E aí, cara, muda o jogo para a pessoa e é transformador. Eu conheci também nessa mesma época, 2015, e para mim foi mágico. Foi aqui em Americana, foi na mesma época aí. E para mim foi mágico. Participei, enfim, tenho muitos amigos em comuns ainda, né? Que a gente conheceu lá. E nós estamos falando de faculdade, né? Nós não temos uma faculdade que fala de empreendedorismo, né? Mas eu estava lembrando, quando nós falávamos disso, falei, cara, o grupo de network. Eu falo do BNI por conta... Eu participei de outros, né? Sim. Que não foi do BNI. Sim. Mas o BNI, eu acho que ele oferece realmente um trabalho completo, né? A gente está fazendo um merchan aqui, né? Estamos vendendo um BNI, né, Fernando? Não, né? Mas falando de algo muito importante que muda, né, o mindset aí do profissional, do empreendedor, do contador, enfim. Que é justamente ele poder fazer uma apresentação, ele poder saber vender o seu negócio de maneira rápida e principalmente criar conexão com outras pessoas, né? É fazer o pitch, né? Você faz um pitch de referência em 30 segundos, né? Cara, você aprende a fazer isso em 30 segundos. Quando você chega, você fala, imagina, 30 segundos eu não vou conseguir falar nem meu nome. Cara, você fala muita coisa em 30 segundos. Né?
E tem gente que participa, por exemplo, de rodada de negócio, né? Rodada de negócio, você tem um pitch de 2 minutos para você fazer. Eu falo, cara, 2 minutos eu faço uma palestra, né? Porque dá muito tempo, você fala muita coisa. E isso tudo, eu falo que as pessoas elas chegam de uma forma, né, dentro do BNI, e elas saem de outra. Não tem como sair igual. O ganho ele vai existir. E não só BNI, né? Tudo que está atrelado a movimento, né, você ter grupos, né, participar de palestras, participar de treinamentos, participar de movimento. Você falou agora da NJE, né? Cara, isso foi muito difundido, né? E hoje, infelizmente, não tem tanto, né, esse movimento dentro das associações comerciais. Então é um negócio que precisa existir. Né? Porque o quanto mais a gente se conecta, e a palavra conectar, ela fala exatamente da necessidade do ser humano, né? O ser humano não vive sozinho, né, cara? A gente não vive sozinho, a gente não faz nada sozinho. Essa conexão, ela traz o enriquecimento, traz a transformação, porque eu completo você completa ele e vem e vice-versa, e a gente vai se completando e vai aprendendo, né? Isso tudo vai agregando muito. Então, estar presente em rodadas de negócio, em grupos de networking, né? Não só o BNI, eu não estou aqui só para vender BNI. Você estar disposto a, de fato, fazer um movimento. Né? Estar participando desses processos é importante. Para a transformação pessoal, mas para o negócio também, né? Porque tem a velha frase, né? Quem não é visto não é lembrado, né, Fernando? Isso mesmo. A gente precisa estar no mercado. Marcelo, vamos avançar um pouquinho para o futuro? Vamos embora. Daqui para 5 ou 10 anos, quais são as chaves comportamentais, técnicas, empresariais que o contador, né, nós estamos falando diretamente para eles, mas o empresariado como um todo precisa olhar? Meu amigo, eu fiz uma colinha aqui, mas tem muita coisa. Se a gente for ficar falando de tudo que a gente quer, nós passamos o dia inteiro. Mas, cara, eu acho que a primeira coisa que ele precisa na parte comportamental é trabalhar a escuta ativa. É ouvir o que o cliente tem. E assim, pasmem, mas as pessoas elas estão sedentas por serem ouvidas. O empresário precisa ser ouvido. O empresário, ele está sedento por alguém que ouça ele. E eu falo que o contador, ele vira um monte de outras coisas, né? Ele vira pastor, vira padre, ele vira psicólogo, ele vira advogado. Então é publicitário também, marqueteiro, você é louco? Tá na mesma linha. Tá junto. Porque ele chega, né, com uma carga tão forte emocionalmente, às vezes ele tá abalado, né? Por conta de um monte de desafio no mercado que ele atua. Né? E, cara, a gente acabou de sair de uma pandemia, né? Isso foi, né, muito reflexo ainda acontecendo. Muito reflexo acontecendo ainda. A gente sabe que a parte econômica do país, a parte política, enfim, vários mecanismos ali, né, que a pessoa ainda está assimilando como vai fazer, o que vai fazer. Perfeito. E aí você precisa ouvir essas pessoas. E aí, ouvindo, cara, você transforma o processo de comunicação. Quando você está com a escuta ativa, você não vai falar coisa errada para o seu cliente, você vai falar exatamente aquilo que ele precisa, de uma forma clara, de uma forma transparente, de uma forma com que você está ajudando ele a sair daquele lugar. Identificando as oportunidades realmente para ajudar nessa... O mercado, né, se a gente for entender o mercado, né, simplista, vamos dizer assim, o padrão do mercado é o seguinte: uns choram, outros vendem lenço. Exatamente. Qual é o papel? Que lado da moeda a gente está? Ou estamos chorando ou estamos vendendo lenço? Perfeito. E o cliente, ele precisa desse momento, ele precisa dessa base. E essa base ela é construída por confiança, né? Ela é construída por credibilidade. Eu falo muito, Fernando, que a gente precisa estar com as nossas falas, precisam estar alinhadas com as nossas atitudes. Perfeitíssimo. Isso faz toda a diferença no comportamento, porque hoje ninguém é enganado mais. Porque o fulano falou isso, porque o ciclano falou aquilo, cara, ele vai checar. Ele vai dar o Google. Exatamente. Ele vai procurar um outro profissional, ele vai perguntar para um amigo, ele vai...
A informação tá a lei aqui. de Gerson não existe mais, né? Não Acabou tem, isso aí. O brasileiro ele tinha essa historinha, né? A lei de Gerson, aquele tirador de vantagem, ou, né? Tudo era uma vantaginha para. Hoje, realmente... Você quer um negócio, cara, que faz toda a diferença, é você se colocar no lugar da pessoa. Sim, É trabalhar a empatia. Né? Porque todo mundo já passou por desafio. Sim. E vai continuar passando. E aí você ter essa flexibilidade, você entender o momento, o cenário que a pessoa está atravessando, o que o empresário tem ali, que às vezes para nós já foi, já passou, a gente já viveu aquele momento. Sim. Cara, isso é transformador. Eu falo isso na mentoria, porque às vezes você já passou aquilo ali. E pro cara é o fim. Ele tá tapado aqui, ó. Vide, a gente já falou de reforma tributária, né? Para onde nós vamos, o que vai acontecer, né? Eu acho que a gente olha para você, para os contadores e fala, cara, e aí? O que vai rolar? Eu vou sobreviver? Será que ainda vai existir contabilidade daqui a 10 será anos? Que vai? Isso, exatamente. Então a gente percebe o seguinte, tá tudo muito ligado, né, ao posicionamento. Sim. O empresário, ele precisa se posicionar. Mas para ele se posicionar, ele precisa de pessoas, de parceiros, de profissionais que ajudem ele a desenhar a E aí eu imagino o tamanho do seu esforço, que é da clareza, né? Do que é se posicionar. Porque se posicionar tem muita coisa lá dentro, né? Posicionamento fala de muita coisa, né? Nossa. Mas eu acho que uma coisa que as pessoas precisam começar a virar essa chave, sabe, Fernando? Fernando não. Alisson. O Alisson. É exatamente a pegada do seguinte, ele tem que entender aonde ele está e aonde ele quer chegar. Perfeito. Precisa ter clareza nisso. Sim. Isso precisa estar muito claro para ele. E uma das coisas que eu aprendi é assim, ó, eu preciso saber o que eu quero e o que eu não quero. Tudo correlacionado à expectativa de vida. De vida. Família, todos os equilíbrios. Tá tudo dentro. Exatamente. Tá tudo dentro. E o não é fundamental. Não dá, cara, pra gente tirar essa vestimenta aqui e falar, agora eu tô entrando na minha casa e eu tô sendo uma pessoa. Depois eu tô sendo outra lá. Não existe, não dá pra trocar. A gente é um só. Não é Batman, né? Não é. Exatamente. E aí a gente tá falando da questão de interior, né, cara? A gente vive numa qualidade de vida muito boa, dos grandes centros. Cara, você passar de um bairro para o outro dentro de São Paulo, você leva horas. Né? Aqui você leva minutos. Então, pô, a gente tem todo esse mecanismo, tem todas essas vantagens. E aí a gente tem que saber usar isso. E com o remoto, então? Que acabou a distância. Acabou, cara. A gente entrou aí né, na questão aí de trabalhar home office, né? Trabalho híbrido. Cara, há 5 anos atrás isso não existia. E eu trago uma experiência vivida e aprendida nos últimos, depois pós-pandemia, dentro da Lampejos, que hoje é uma agência que opera seus 95% remoto. E funciona absolutamente bem. Falo isso de boca cheia, porque a gente tem pesquisa de satisfação, nós temos notas acima de 9,5, sendo monitorado e qualificado todos os meses com os nossos clientes, e não tem nenhuma mágica. Entendeu? É processo é reorganização da cultura, é realmente contratar, levando os valores, mostrando para a equipe, né, o que a gente tem 2 princípios, responsabilidade conectado com autonomia. Perfeito. Faça o que você quer, desde que você cumpra com suas responsabilidades. Depois é estruturar processo, estruturar toda uma jornada de relacionamento para entregar o melhor serviço, que é o que nós oferecemos, e funciona excelentemente bem. Pô, mas dá certo também. Mas como que você faz? Eu tenho funcionário que eu não sei onde mora. Nós somos uma equipe... É verdade, tenho 17... Uma equipe, nós somos em 17, eu não sei, uma meia dúzia, pelo menos. Não tenho ideia, nem que cidade que tá. Qual é o problema disso? Nenhum. E pergunte para os nossos clientes. Até quem entenda, tá indo tudo muito bem. Claro, tem desafios, tem adversidades, tem, claro, discussões ainda culturais que... É o que você falou, as pessoas têm seus comportamentos que às vezes a gente não controla. Exato. Mas funciona. E é isso. Então, assim, o mundo não tem mais a distância. O Alisson, funciona quando existe uma cultura. Exatamente. Né? Quando existe um posicionamento, quando existe uma diretriz. Quando as funções elas estão sendo muito claras, elas estão sendo treinadas, estão sendo capacitadas para viver tudo isso. Porque é a mesma coisa de você dar um brinquedo na mão de uma criança que não sabe usar aquele brinquedo, ela vai quebrar.
Ela vai quebrar. Né? E você dá essa liberdade de atuação, de viver tudo isso, né? Para uma pessoa que não sabe usar, ela vai se estrepar. E tem uma coisa deliciosa, né? Hoje, que é moçada nova, né? Que a gente contrata tanto, a agência, ela tem essa característica de ter um time mais novo. Sim. Né? E a autonomia, é a liberdade. Faça o que você quiser, não tem problema. Eu não quero saber se você entrou às 8 e saiu às 18. Zero preocupação. Claro que eu não quero que você fique cedendo, que você fique virando, porque isso é uma cultura também no nosso mercado de madrugadas e madrugadas. Sim. Eu não gosto, não aprovo essa ideia, porque eu já tive uma operação nesse formato e é extremamente desgastante para as pessoas e para o negócio. Não é viável economicamente falando, porque tudo excede, né? Excedeu, perdeu no jogo. Exato. Mas, né? Você do mercado marketing, publicidade, você acha que isso é adaptado, por exemplo, para um modelo contábil, o contador online, ou modelo híbrido? Você acha que é possível? Eu tive experiência lá no escritório, né? Quando estourou a pandemia, né? O primeiro ato nosso foi, cara, vai todo mundo para casa. Sim. Né? E a equipe ficou 15 dias em casa. E aí me ligaram, todos eles, unanimemente. Me ligaram e falaram, eu não consigo trabalhar em casa. Eu preciso trabalhar no escritório. Eu falei, mas eu não posso ficar com o escritório aberto. Mas a gente trabalha com o escritório fechado. Eu falei, ok. Então vocês vão trabalhar fechado. Né? E a minha equipe é uma equipe bem enxuta, né? E o pessoal foi para o escritório e trabalhou lá. E aí eu tive uma das meninas que ficou grávida. E a que ficou grávida, eu falei, você, né? Eu não posso de jeito nenhum. E aí ela foi trabalhar no online, né? E os outros negócios, né? As outras empresas, a mentoria a gente transformou para online. Né? Eu dei mentoria para pessoas fora do estado, né? E que isso impediria, né, num processo, né, pessoal, presencial, né, ia dificultar demais a nossa locomoção. Então a gente conseguiu. E os mercados, né, bancos, agência de marketing, call center, cara, todo mundo foi para home office. Eu acho que funciona, né? A gente está vendo hoje notícias, por exemplo, da Amazon, de grandes centros que estão voltando o call center para dentro, né, das suas plataformas, mas ainda funciona o processo. Nós tivemos um cliente que eu atendi do Rio de Janeiro, que trabalhava na Petrobras, era de Leme, e aí veio para o home office. Nós vendemos o apartamento dele, lá do Rio de Janeiro, para ele construir em Leme. Né? Então o cara, hoje ele trabalha na Petrobras do Rio, de Leme. Sim. É perfeitamente possível. A gente está encerrando o nosso tempo aqui, tá? Eu quero agradecer, Marcelo. Acho que tem assunto para dedéu aqui, né? Acho que tem que convidar para mais um podcast. Um de 10, viu? De 10 encontros aqui. Muito bom. Mas já está lançado aí o desafio para nós, para você voltar aqui. Com certeza. Agradecer você, tá? Por ter vindo de Limeira, né? Se deslocado até aqui, investido esse tempo aqui com a gente. Então, Marcelão, obrigado. Se você quer deixar alguma sugestão ou, por favor. Cara, só para relembrar, né? Educação contínua é um dos pilares que o empresário contábil hoje precisa ter dentro do mercado. Não só o empresário contábil, todos os empresários. Buscar conhecimento, o que o Alisson falou. Treinar o time, capacitar o time. Porque não adianta nada a gente ter conhecimento, mas não transferir esse conhecimento. O time precisa estar treinado, precisa estar capacitado. Se especializar no nicho, né? Pensar nessa questão de se especializar. Nichar, né? Nichar. Eu acho que quando você começa a trabalhar com especialidade, você vai ficando muito bom naquilo, né, cara? Você se torna referência, né? Você se torna especialista naquilo, as pessoas começam a te olhar, né, com outro olhar. Isso agrega valor, né, naquilo que você está apresentando. Um trabalho personalizado, um trabalho que, de fato, faz com que você cresça, né? O contador olhar para a parte consultiva do negócio, né? Olhar e virar um consultor financeiro, um consultor tributário, um consultor que vai trazer para eles ali na parte de RH, de contratação, de departamento pessoal. Né? Começar a olhar para esse mercado de análise tributária, de recuperação tributária, de, né, essa transformação aí de sucessão familiar. Como eu disse, o brasileiro ele tem essa questão, né, de transferir a empresa para filho, para neto. Então, cuidar desse patrimônio familiar, dessa sucessão, isso é importante,
Porque senão você pega o negócio já pronto, mas não teve o planejamento, não teve a previsibilidade, não fez todo esse movimento antes, a tendência é dos caras acabar com o negócio que tem lá 30, 40 anos e acabar com o negócio muito rápido. Né? E fazer networking, né? Eu acho que o network ele começa quando a gente sai da nossa casa, quando a gente dá bom dia para o porteiro do condomínio, quando a gente dá bom dia para a pessoa que está chegando ali. Isso tudo, né, faz com que a gente, de fato, crie relacionamentos e que esses relacionamentos, né, eles são transformadores. E não querer fazer tudo de uma vez, não atropelar as coisas. Né? Faça com foco, com determinação, tenha, né, a visão ampla das coisas, mas tenha paciência, porque no tempo certo as coisas se encaixam e elas vão acontecer. E mais uma vez agradecer você, né, por essa oportunidade, ao Alisson, que a gente acabou de conhecer aí. Vamos ter que marcar aí um almoço, um café para a gente bater mais papo, porque de fato, cara, essa ligação, né, entre pessoas que pensam da mesma forma, o assunto não encerra, né, Fernando? Então é isso. Vai longe. Muito obrigado, estou à disposição sempre aí para a gente trocar ideia, bater papo, fazer network, fazer parceria e crescer aí nos nossos relacionamentos. Obrigado. Com certeza, nós que agradecemos. E Alisson, por favor. Só agradecer, Fernando, novamente pela oportunidade. Marcelo, um prazerzaço te conhecer. Muita informação aí, Fernando. Eu tenho uma base de conhecimento e uma experiência vivida no empreendedorismo que é incrível. Parabéns. Obrigado. E é isso aí. Agradeço novamente. E o que eu tirei da nossa reunião aqui, acho que fosse uma dica, eu acho que educação. Exatamente. Nunca é tarde para aprender. Então se dedique à educação. É isso. Tá? Agradecer vocês aí por ter acompanhado. Espero que todos possam curtir, possam aproveitar esse material aqui e fazer sentido no seu negócio e na sua vida. Profissional contador, profissional empresário, empreendedor. Valeu!